Quem trocou o nome de Saulo para Paulo? Foi Jesus? Por que Paulo assinou as cartas como Paulo e não como Saulo? Esta e outras perguntas é que nós vamos estar tirando sua dúvida hoje na nossa Escola Bíblica Online. Vamos lá? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor. A paz do Senhor, meus queridos amigos, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você, juntamente comigo, a adorarmos ao Senhor nesta manhã, nessa aula da qual nós estamos começando agora um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020, onde estaremos falando sobre a igreja eleita, né? A revista ela está descrevendo ali a carta de Paulo aos Efésios, onde vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a igreja eleita de Cristo. Na aula de hoje, estaremos estudando a lição de número 1, que tem como título Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Vamos aprender um pouquinho sobre para quem e quem foi que escreveu essas cartas, né? A nossa leitura, verdade prática, ela diz que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica, ela está dividida na carta de Efésios, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, versículos 1 até o 7. Diz assim o texto. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo, quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em quem sois batizado? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram a todo uns 12 varões. Na aula de hoje, o nosso objetivo geral é apresentar a autoria e a data das epístolas, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito das escritas e a mensagem contida em cada epístola. A nossa introdução, ela diz que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para com a igreja revela por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias na epístola. Durante essa epístola,
Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Autoria e data. Autoria e data. Conforme o costume da época, o autor ele inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, versículo 9. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Era muito comum as pessoas associarem que a troca de nome de Paulo, né, de Saulo para Paulo, foi quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, né, e que ele viu no meio do caminho, ele viu ali um clarão e uma voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E a partir daquele momento que ele houve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas associam que a partir daquele momento o próprio Jesus é quem trocou o nome de Paulo, né? Só que não foi. Ele já se chamava Paulo. Sim, deixa eu explicar a vocês. Paulo, ele já possuía o seu nome romano, né? Que era Paulo, e seu nome judeu era Saulo, que era descendente de Saul, da tribo de Benjamim. Seus pais eram judeus. E diante disso, o seu pai, por ser um homem muito bem sucedido, né, os seus pais e os seus avós também, por serem pessoas muito bem sucedidas e que colaboravam junto ao governo de Roma, eles conseguiram comprar a carta de cidadania romana. Então, eles passaram a ter uma dupla nacionalidade. Tá? Paulo, quando nasceu, mas ele também tinha essa dupla nacionalidade. Por isso que nós vamos ver mais à frente, porque em todas as cartas ele procura sempre assinar com o nome de Paulo e não com o nome de Saulo, tá? Por quê? Porque quando ele estava perseguindo a igreja, né, ali indo para Damasco com o intuito de perseguir, ele sempre foi um grande perseguidor da igreja. Então todos o conheciam como Saulo, o perseguidor. E aí ele, ao perceber, né, ter uma mudança de vida, ter um novo encontro com o Senhor Jesus Cristo, né, ele conseguiu entender a verdadeira realidade do Evangelho. Ele optou por assinar as cartas de Paulo. Por quê? Porque era o seu nome romano. E o seu objetivo era alcançar os gentios. Então, com o intuito de alcançar os gentios, ele procurou sempre assinar as cartas, tá, com o seu nome romano. Tá? É algo que a gente precisa entender, tá, meus amados irmãos? Paulo, ele tinha dupla cidadania. Vamos prosseguir. O seu nome hebraico, né, Saulo, significa solícito, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Paulo significa pequeno, e este era o seu nome romano. Tá? Em Atos 22, no versículo 25, quando ele menciona, né, que ele também era um cidadão romano. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, que acabei de mencionar. Provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, que era o seu objetivo. Romanos capítulo 11, no versículo 13, você vai observar isso. Ele tinha o objetivo de evangelizar os gentios. Então, se ele chegasse lá e se apresentasse como Saulo, as pessoas não iam sequer observar ou ler o que ele estava, as cartas que ele estava enviando, e tampouco dar atenção a ele. Até porque em outra época, ele era um perseguidor. Ele era aquela pessoa que vinha até aqui para nos matar. Então não vamos recebê-lo aqui. Né? Por esse motivo, ele procurou sempre se identificar como Paulo e não como Saulo. Ele se identifica, né, muito com um outro detalhe. É relevante a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, e não escolhido por homens. Paulo, ele se considerava um apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque quem o chamou de fato, né, para
evangelizar, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Algo que nos chama muito a atenção, ele não foi escolhido por homens, ele não foi escolhido, né, pelo nepotismo, por ter uma boa influência, por ser uma pessoa de boas posses. Não, Paulo ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E isto é algo que nos chama muito a atenção, porque ele tinha consciência disso, que o próprio Jesus o tinha chamado a uma responsabilidade maior. Tópico 3, e tópico 1, item 3. Uma epístola da prisão. Algo que eu queria compartilhar com vocês aqui nesta manhã é Paulo, entre todas as suas epístolas que ele escreveu, né, em especial, ele escreveu 4 cartas da prisão. Isso mesmo, ele estava preso, isolado, podemos dizer em quarentena, não é? Mas ele estava produzindo. Né? As cartas de Efésios, Filemão, Filipenses e Colossenses, todas foram escritas quando Paulo estava preso ainda. Entenda isso. Embora ele estivesse preso, embora ele estivesse com seu acesso restrito, mas isso não o impediu de adorar ao Senhor. Isso não o impediu de buscar a presença do Senhor e de se preocupar com os que estão fora. Estamos passando por um momento de dificuldade no nosso país e muitas das vezes a gente estamos em quarentena, isolados dentro de casa, mas o que estamos produzindo? Será que você está produzindo alguma coisa? Será que você está ajudando alguém? Né? Porque Paulo ele estava preso, mas ele estava preocupado, né? E Filemão, ele escreveu a carta dando recomendações que Filemão acolhesse Onésimo, que era um dos seus serviçais, né, que outrora havia fugido, mas Paulo manda uma recomendação para que Filemão o acolhesse em sua casa novamente, porque agora ele já era uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo estava preso, mas ele estava preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Ele estava preocupado com a vida dos outros também, né? Com o intuito de ajudar, com o intuito de melhorar, né? Ele estava preocupado em saber como é que a igreja estava funcionando, como é que a igreja estava andando. Né? Ele não podia ir, mas ele enviava seus mensageiros, ele enviava cartas, ele encontrava uma forma de conseguir evangelizar. E uma coisa que nos chama a atenção, né, quando você lê lá em Efésios, no capítulo número 6, né, no versículo, a partir do versículo 10, nós vamos falar isso mais à frente, que Paulo ele faz a comparação do evangelho com uma armadura. Né? Isso nos faz pensar que Paulo ele estava preso e, por estar preso, ele estava observando o movimentar dos soldados de entra e sai, né, ali naquela prisão, e ele começou a associar a armadura do soldado com a preparação do evangelho, né, com o evangelho para nós, como o evangelho ele é visto para nós. Então entenda, em meio ao seu isolamento que você possa estar vivendo, em meio à dificuldade que você possa estar vivendo, tire uma lição, aprenda alguma coisa dentro desse seu isolamento que você está vivendo, para que o Senhor ele possa te esclarecer, para que o Senhor possa te ajudar a produzir, a ajudar outros. Muitas vezes você não pode ajudar de uma forma a contribuir, mas você pode orar, você pode interceder, você pode fazer alguma doação, enfim, você tem meios para poder ajudar outras pessoas que estão passando por uma mesma dificuldade. Né? E Paulo, a maneira que ele encontrou foi dar conselhos, orientar. Né? Nas cartas que nós vemos, uma coisa muito linda é que a carta de Efésios, vou falar isso um pouco mais à frente também, né? Ela tem o objetivo de orientar a igreja. Mas a carta de Colossenses, quando você lê ela, você vai ver que Paulo ele já está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. São 2 cartas gêmeas praticamente, né? Porque ambas estão com o objetivo de trazer o reino, né? Mostrar a magnitude, a grandeza que é o reino de Deus. E uma coisa que também nos chama a atenção é que Paulo ele sofreu muito. Tá? Na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 32, você vai ver que Paulo ele foi perseguido a ponto de ter que fugir e ser descido dentro de um cesto, né, para que não viesse a morrer. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 50, Paulo ele foi expulso da Antioquia. Em Atos, no capítulo 14, versículos 18 e 19, ele foi apedrejado e jogado fora da cidade como morto. Entenda isso, tudo isso por amor ao Evangelho.
Atos 16, versículo 23 e 24, Paulo ele foi chicoteado na Macedônia e preso. Atos 17, 14, ele teve que fugir da cidade por causa de alguns que não queriam que ele pregasse o evangelho. Em Atos 19, versículo 26, ele foi perseguido em Éfeso. Por quê? Porque a cidade de Éfeso ela era uma cidade que era totalmente voltada para a adoração à deusa Diana, né? Algo que nós vamos falar um pouco mais à frente. Em Atos 27, no versículo 27, você vai ver que ele também sofreu um naufrágio, né? E em Atos 28 também ele foi picado por uma víbora na ilha de Malta e nada lhe aconteceu, sabe por quê? Alguns estavam até preocupados quando viram ali, né, que Paulo ele havia sido picado por uma víbora, né, uma espécie de cobra, enfim, e nada lhe aconteceu, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda e os livra de todo o mal. Quando você está empenhado na obra do Senhor, o Senhor ele toma conta de ti. O Senhor ele toma conta de você. O Senhor ele zela pela tua vida. O Senhor ele guarda os seus. Prosseguindo aqui, vamos falar sobre uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, ou preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios e aos Filipenses, e aos Colossenses e a Filemon. Data. De acordo com os Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 d.C., aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação das epístolas aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Atos capítulo 6, versículo 21. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o portador. A importância de quem porta uma carta. Paulo ele estava preso, então ele escreveu a carta, né, e entregou a Tíquico para que ele pudesse estar entregando esta carta à igreja de Éfeso. E algo que nos chama a atenção é que quando ele entregou esta carta, né, o portador que entregou esta carta, Tíquico, ele não somente chegou lá e entregou a carta, olha, Paulo mandou essa carta aqui, pronto, botou lá na caixa do correio. Não foi assim. Tíquico ele tinha que transmitir a emoção, o sentimento que Paulo estava passando e sentindo ali quando estava escrevendo essa carta. Então ele entregava a carta e tinha que falar, olha gente, aí Paulo está muito preocupado, tá? Ele está orando, ele está pedindo, intercedendo pela igreja, pede que a igreja tenha zelo, que a igreja, ele transmitia os sentimentos que Paulo queria colocar na carta. Ele falava isso para aquelas pessoas que estavam ali quando estava entregando aquela carta. Algo que nos preocupa muitas das vezes a maneira como as pessoas estão entregando as mensagens nos dias de hoje. Digo as mensagens muitas vezes um devocional que você traz. Não é apenas ler um texto como que lê um jornal, não. Como nós estamos lendo a Bíblia nos dias de hoje? Será que você consegue ler a Bíblia com emoção, conseguir sentir a presença do Altíssimo na tua vida quando você está lendo a palavra do Senhor? Precisamos nos reavaliar quanto a isso. Como estamos lendo, como estamos adorando, como estamos praticando, né, o nosso devocional para o Senhor. Destinatário. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 10.050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Deixa eu comentar com vocês, a cidade de Éfeso ela era uma cidade estratégica. Sim, ela era uma cidade portuária, né? Uma das capitais de Roma, e algo que nos chama muito a atenção na cidade de Éfeso, que ela era uma cidade que estava localizada de forma estratégica
em uma zona portuária, bem localizada e também com um grande comércio. Havia ali vários portos, né, próximos ali, mas a cidade de Éfeso ela era a cidade capital. Ela era a cidade em que tinha um grande comércio valoroso ali, porque ali naquela cidade, vamos falar um pouquinho quando falarmos ali sobre a religião de Éfeso, havia o templo da deusa Diana, né? E a cidade ela trabalhava em volta daquilo ali, né? Então nós temos que entender que ela não era uma cidade qualquer, era uma cidade de grande importância, tanto para Roma como para ser uma cidade que possuía um grande fluxo de pessoas, né? De entrada e de saídas, né? Então era importante que o evangelho chegasse nessa cidade. Sua principal rua era pavimentada. O escritor ele faz questão de comentar, né, quando ele diz que sua principal rua era pavimentada, com mármores, com colunas trabalhadas de ambos os lados, e era uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, tinha anfiteatro com capacidade para 25 mil espectadores, próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida, arenas onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e pessoas. Era uma cidade que tinha toda uma estrutura montada, né? Era uma cidade grande, de grande importância histórica, né? Mas também de grande importância religiosa. E Paulo estava preocupado com esta cidade, porque ele sabia que Deus tinha algo muito grande para ser feito ali, e ali seria a porta de entrada e de saída, né? Para o evangelho do Senhor. A religiosidade em Éfeso, como falei anteriormente, a cidade de Éfeso ela era uma cidade que tinha adoração à deusa Diana. Tudo girava em favor desse templo. A adoração à deusa Diana, eles pagavam um tributo para entrar na cidade, tá? Por quê? Porque havia um grande fluxo de pessoas que iam para a cidade, né, para adorar no templo, né, da deusa Diana, que havia ali. E esse templo ficava sobre um monte, né, Touros, que fica no lado sul da cidade, e as pessoas tinham um grande fluxo ali, e todo o comércio era voltado por conta desse templo que havia ali. Então eles tinham uma grande preocupação de saber como é que eles iriam lidar com isso, visto que Paulo ele estava ali pregando e trazendo uma mensagem que muitas das vezes ia contra o que eles adoravam, né? E era contra a idolatria, ia contra o que eles ali vivenciam. E quando nós lemos o texto em Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que em Atos 19, a pregação de Paulo ela era de contrapartida ao que aquelas pessoas daquela cidade vivenciavam, a ponto de alguns ali se incomodarem com aquela pregação de Paulo e ali quererem, né, incitar alguns tumultos contra Paulo, né? E algo que nos chama a atenção é que alguns sugeriram até mesmo de prendê-lo, de chicoteá-lo, mas em todo o tempo Paulo ele não teve medo. Muitas das vezes a gente tem medo de falar do amor de Jesus Cristo, muitas vezes nós nos recuamos, né? Estamos vivendo nesse momento um período de isolamento, um período de restrição, e aí fica a questão, e aí, você deixou de ser igreja? Não, nós somos a igreja. A igreja ela está forte, estou com saudade de estar juntamente com os irmãos, congregando, mas isso não vai me impedir de adorar, de exaltar e de buscar a face do Senhor. A cidade, ela abrigava o templo de Artemis, né, a deusa Diana, deusa da fertilidade, e construída em mármores, a economia da cidade ela dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata que eram vendidos no templo, a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo. Será que a sua pregação tem incomodado? Será que a minha pregação tem incomodado? É algo que nós temos que nos pensar e refletir, né? Será que verdadeiramente eu tenho cumprido o papel pelo qual o Senhor tem me chamado, que é anunciar o seu evangelho? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, dos quais os batizou na água,
e conduziu e recebeu o batismo no Espírito Santo. Quando Paulo, a igreja de Éfeso, ela teve diversos membros ali, né, que participaram da doutrinação daquela igreja. Paulo, quando chegou na cidade, ele ficou por cerca de 3 anos ali pregando e evangelizando na cidade de Éfeso. E ele, ao chegar e observar, ele questionou algumas pessoas, né, se eles já haviam sido batizados. E eles ali disseram, não, nós fomos batizados, né, no batismo de João. E aí Paulo questionou, e pelo Espírito Santo? Vocês já são batizados? E eles, não, nós nem sabemos quem é esse Espírito Santo. Porque a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, né, já havia ocorrido há algum tempo, mas ainda não havia chegado a todos. Mas um dos fundadores, né, da própria igreja de Éfeso, possivelmente, pode ter sido um dos que estavam lá no dia de Pentecostes. Né? E Paulo, quando chegou ali e questionou aqueles homens, eles disseram que não. E a Bíblia nos diz que na mesma hora, Paulo, impondo-lhe as mãos, orou por eles, e eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Isso demonstra, irmãos, um avivamento que ocorreu naquela época, porque o Espírito Santo de Deus, ele estava com o intuito de revestir, de capacitar, né, aquelas pessoas que ali estavam para o adorar, para buscarem a sua presença, para exaltarem ao seu nome. E o nome do Senhor, ele foi exaltado. O nome do Senhor, ele foi engrandecido mais uma vez, porque era necessário que as pessoas tivessem capacidade. Muitas das vezes você pode se achar limitado, muitas das vezes você pode se achar sem condições, mas entenda uma coisa, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Estamos num período de quarentena, não é? Mas você já orou ao Senhor e pediu, Senhor, eu sei que eu estou aqui isolado, mas eu quero fazer algo por Ti. Eu quero fazer algo pela Tua obra, pela Tua casa, Senhor. Eu quero, Pai amado Deus, fazer o Teu Evangelho. Aí, sabe o que eu posso até sugestionar para você? Grava um vídeo, coloque na sua rede social, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para as pessoas. Isso é evangelizar, né? Você não pode estar indo evangelizar nas ruas, mas você pode evangelizar aí da sua casa e o alcance vai ser tão grande quanto, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem conduz. O Espírito Santo de Deus é que vai conduzir a tua palavra. Então, eu lanço para você um desafio, tá bom? Grava um vídeo aí trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para as pessoas, entendeu? Para mostrar que Jesus Cristo, ele é o Senhor dessa nação, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. E você vai ver a maneira como Deus ele vai te responder de uma forma extraordinária, porque você é revestido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a sua vontade. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como os judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Ainda na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, né, Paulo, ele por 3 meses, ele tentou ensinar o evangelho de Jesus Cristo, né, aos judeus na sinagoga. Mas não foi muito bem aceito, alguns ali o questionavam e o interrogavam de forma a duvidar do que estava sendo. Não foi algo bem aceito na época. Então Paulo, ele alugou um espaço, né, um galpão ali próximo, na escola de Tirano, né? E a saber, Tirano era o nome do dono do lugar, tá? Ele não era uma pessoa tirana, severa, não. Tirano, ele era o dono do lugar. E ali Paulo ficou ainda pregando o evangelho no salão alugado. E em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja privilegiada, porque ela teve Paulo ali com eles por 3 anos evangelizando, né, ensinando, né, pregando, né, todo o conhecimento, toda a sabedoria que eles tinham, que Paulo tinha ali, né, ele empregava, ele se dedicava naquela obra. Né? E sem mencionar que a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja privilegiada porque ela teve diversos outros apóstolos
que também, de forma muito empenhada, estavam ali. Paulo, Timóteo, né? Todos esses evangelizaram na igreja de Éfeso, pregaram na igreja de Éfeso, né? E isso é importante a gente entender que era uma igreja estratégica, uma igreja muito importante aos olhos de Deus, porque o Senhor, ele tinha esta preocupação de como cuidar e zelar pela igreja de Éfeso. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo, Áquila, Timóteo. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Essa foi uma igreja muito enriquecida que digo no intuito espiritual, por conteúdo, por ter grandes mestres, né, para ensinar, grandes mestres ali para poder mostrar o evangelho de Jesus Cristo, né? O amor e a preocupação que Jesus Cristo tinha. Mas por quê? Porque a idolatria naquela cidade tinha um cunho muito forte, né? Mas o Senhor, ele é aquele que sabe como alcançar até mesmo os mais inalcançáveis. O Senhor é aquele que consegue ir além, né? Aonde eu não posso ir, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz para chegarmos lá. Aleluia! Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, àqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílica, mas de muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. A carta de Efésios, né, é algo que nos chama a atenção, é que Paulo, quando a escreveu, ela era uma carta circular. O que é isso? Era uma carta que tinha o objetivo de direcionada à igreja de Efésios, né, de Éfeso, mas também servia como exemplo para as outras igrejas. Era uma carta que circulava por todas as outras igrejas, porque a preocupação de Paulo ali não era apenas uma preocupação com um problema que estava acontecendo local, não. Era uma carta que servia de exemplo para todas as outras igrejas também. Diferente das outras cartas, que muitas das vezes estavam como a carta de Filemon, né, que estava tendo um problema pessoal ali, a carta de Éfeso, ela tem o objetivo de mostrar e incentivar a preocupação de Paulo de forma geral. E a mesma carta, as mesmas recomendações serviam tanto para a carta de Tessalônica, para a carta de Corinto, para a carta que ele escreveu a Timóteo, né? Essa carta ela tinha um objetivo de trazer, né, a responsabilidade da igreja, se posicionar como igreja, né? Assumir ali a sua posição como igreja de forma geral, e não apenas para a igreja de Éfeso. Um comentário aqui, na nossa revista nós temos aqui um esboço da Epístola aos Efésios. E eu queria compartilhar com vocês que aqui vem dizendo que na parte 1, gloriosa declaração teológica a respeito da redenção. Os capítulos de 1 a 3, eles vêm trazendo essa observação na carta de Efésios, que vem falando sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta aos crentes, né? A preeminência de Cristo Jesus na sua redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual do crente e o resultado da redenção em Cristo. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Aí já na parte 2, que vai dos capítulos 4 a 6 de Efésios, tem instruções práticas para a igreja e para os crentes, né? Ela é uma carta que ela é dividida. O primeiro objetivo dela, do capítulo 1 ao 3, é mostrar
o propósito de Deus para os crentes, né? A mostrar ali o propósito de Deus para a igreja. Agora, na parte 2, nós encontramos instruções práticas de como a igreja deve se conduzir, né? Do capítulo 4 até o capítulo 6, implementando os propósitos de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo ao relacionamento ao lar, né? Como devemos agir dentro do nosso lar, né? diante da presença de Deus, algo bem válido para os dias de hoje, né? Estamos presos dentro das nossas próprias casas, mas precisamos entender que nós somos igreja, tá? Nós somos igreja, então nós não podemos deixar de adorar, não podemos deixar de contribuir, nós não podemos deixar de buscar a presença do Senhor, nós não podemos deixar de jejuar e de tirar um momento para louvar ao Senhor, enfim, fazer um culto doméstico, a escola bíblica dominical, né? Estamos presos dentro de casa, mas nós não podemos deixar, irmãos, de buscar a presença do Senhor. E para fechar aqui também, capacitando e equipando para a batalha espiritual, né? Lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vem nos trazendo algumas ferramentas de como nós podemos estar preparados para esta batalha que vamos enfrentar. Amém? Isso é apenas a representação do quadro que vem trazendo essa informação. Vamos lá, prosseguindo aqui para o tópico 3, o propósito e a mensagem. Né? Isso mesmo. O propósito e a mensagem da epístola de Paulo aos Efésios. O propósito, aparentemente, a epístola ela não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo, outras cartas que Paulo escreveu. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam soluções de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério, de magia, mas que agora se reuniam com os santos de Efésios. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Paulo estava preocupado como a igreja estava se procedendo. Por quê? Porque a igreja de Éfeso ela era uma igreja que estava vindo, né, pessoas congregar com pessoas que eram idólatras, pessoas que tinham uma conduta muito errada. E Paulo ele tinha essa preocupação de que aquelas pessoas, quando passassem a vir congregar, né, a somar junto à igreja, eles precisavam entender que todo aquele seu passado, todo aquele seu histórico de vida tinha que ter uma mudança, né? Eles não podiam continuar ali com as suas idolatrias. Então Paulo sempre foi muito enfático quanto a isso, né? Que a igreja conseguisse abraçar aqueles que estavam vindo, né? Mas também que conseguisse compreender que o Espírito Santo de Deus ele estava trabalhando na vida dos novos congregados, né? Para que eles pudessem ter a compreensão, o amor ao próximo, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos. Paulo, uma coisa que chama aqui a atenção é que ele estava preocupado, porque muitos ali eram judeus que estavam congregando ali. E aí, de repente, vem um grupo de gentios, pessoas que não são judeus, e querem congregar também com a gente, né? E muitas das vezes acaba gerando uma certa acepção de que eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que B, porque eu sou judeu. Não, todos ali, Paulo estava preocupado em orientá-los de que todos somos filhos de Deus. Todos somos salvos em Cristo Jesus. Não importa a sua nacionalidade, não importa seu histórico familiar, não importa se você nasceu no Evangelho ou se você é um novo convertido, todos somos filhos de Deus. E preocupado com isso, Paulo ele traz essa notificação na sua carta, né, com seu propósito de orientar a igreja. Entenda isso. Paulo estava preocupado de orientar a igreja
a proceder como igreja, agir como igreja, né? Que é amar incondicionalmente, perdoar, né? Reconsiderar certos falhas das pessoas ali que ali cometiam, mas que agora eram novas criaturas em Cristo Jesus, né? Sob essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender múltiplas necessidades da igreja, uma perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo, né? Paulo estava preocupado mais era com o conteúdo do corpo de Cristo, né? Da igreja ser uma unidade e não ser as famosas panelinhas, né? Aqueles grupos individuais dentro da igreja. Paulo estava preocupado que a igreja viesse a ser unidade, quer dizer, todo mundo junto, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. É como nós estamos aqui hoje, né? Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, mas nós estamos de forma juntas, unidos, preocupados com a obra do Senhor, né? Como o Senhor ele tem reservado para nós a sua palavra. Então é importante a gente compreender que o objetivo de Deus para a igreja é unidade. Deus ele quer que nós estejamos cada vez mais unidos, juntos, para o evangelho ser propagado. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Né? Tem várias referências aqui em Atos, no capítulo 1, versículos 22, 4, 15, 5, 23, e também a igreja que é o corpo, Atos 1, 23, 4, 12 e Atos 5, 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus nas pessoas em Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo como penhor de experiência de salvação e reconciliação do povo, por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo em um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito e na frutificação e na adoração e na intercessão. Paulo estava preocupado em como a igreja estava se conduzindo, né, o Evangelho de Cristo, mas ele tinha sua preocupação maior era como a igreja estava agindo, como a igreja estava vivendo esse Evangelho. Porque é muito fácil você simplesmente falar de um Evangelho, mas você não viver esse Evangelho. Né? E Paulo estava preocupado que a igreja passasse realmente a viver esse evangelho de forma real, reconhecendo Jesus Cristo como cabeça da igreja, e que a igreja ela é o corpo. A igreja ela é o corpo e nós somos os membros do corpo. Não é? Hoje nós estamos aqui. Eu estou na minha casa, você está aí na sua casa, mas isso não nos impede de ser igreja, porque nós somos membros. Mas estamos ligados aqui, ó, através desta tela, eu aqui, você aí, nós estamos ligados em quem? No Mestre, na cabeça, que é Cristo Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É o que não nos deixa parar, que não nos deixa desmorecer, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos fortalece e que nos ajuda a fazer a sua vontade a cada dia. Né? Paulo tinha essa preocupação, que a igreja tivesse essa consciência de que Jesus Cristo ele é o cabeça, Jesus Cristo ele é o nosso guia, né? O nosso farol que nos mostra, né, como proceder e como agir. O Espírito na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito Santo. O novo relacionamentos conjugais, as lutas contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas de fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Ele trouxe essas recomendações porque ele tinha a preocupação de saber como a igreja estava agindo, como a igreja estava realmente sendo igreja, né? Amando, respeitando,
tendo paciência, né, com os novos congregados, né? Muitas das vezes a gente não tem muita paciência, né, de ensinar o evangelho. Muitas vezes você não tem aquele temor ou aquele zelo com os novos convertidos. Muitas vezes você está aí na sua sala de aula e de repente não compreende uma pergunta tão óbvia, que para você pode ser uma pergunta óbvia, né? Mas para um novo convertido não. Para uma pessoa leiga, não. Então precisamos, irmãos, ter um pouco mais de amor, tá? A palavra-chave para esta manhã é que nós venhamos, irmãos, amar o nosso próximo, ter paciência com o nosso próximo e entender que Jesus Cristo, ele é amor. Ele nos trouxe, ele nos deu o seu amor. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos entender que a sua mensagem é amar o outro como nós queremos ser amados, tratar o outro como nós queremos ser tratados. E Paulo tinha essa preocupação de como a igreja estava tratando os novos membros, como a igreja estava tratando até mesmo os membros mais antigos, né? Mas que muitas das vezes a gente não tem tanta paciência com eles. E Paulo tinha esse zelo, esse cuidado, que venhamos, irmãos, viver um evangelho real, verdadeiro, um evangelho de comunhão. Este é o momento de nós mostrarmos, né, em meio a toda essa dificuldade, que Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, ele é aquele que nos dá a solução para os problemas desta vida e também nos mostra que a igreja, o que é realmente a igreja? A igreja é você que está aí nesse momento, no conforto da sua casa, mas de repente você está orando por alguém que está passando por uma dificuldade, você está intercedendo, você está ajudando, você está em comunhão com o teu irmão, né? Você está de forma a colaborar de forma espiritual na vida de alguém, ou de forma física, material, financeira, enfim, mas você está preocupado de saber como é que está o restante da igreja, né? Como é que estão o restante do corpo, dos membros, né? Estamos ligados no corpo, mas como é que estão o restante dos outros membros? Será que estão bem? Será que estão na mesma situação que eu? Temos que pensar nisso, tá? Digo isso não somente espiritual, mas fisicamente também. Paulo tinha essa preocupação, né, de que a igreja tivesse esse zelo uns com os outros. E a nossa conclusão, ela diz que a epístola revela um elaborado resumo da salvação, as suas aplicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo e a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Precisamos, irmãos, viver esse evangelho nos últimos dias, tá? Que nessa manhã o Senhor ele possa te abençoar, que você compreenda, né, esta mensagem que o Senhor Jesus Cristo ele tem reservado para a tua vida na manhã deste dia, e que nós possamos vir verdadeiramente aprender o que é ser igreja, né? Viver o que é igreja. Que Deus te abençoe e que no próximo domingo você esteja aqui conosco, né? Se ainda estivermos nesse período de quarentena, enfim, mas que o Senhor ele possa te alcançar e que você possa ser impactado por essa palavra. Onde quer que você esteja, você ouça, guarde, zele e medite. Medite nessa palavra. Que Deus possa te abençoar. Lembrando, no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tá? Não perca essa aula, esteja aqui conosco. E eu quero pedir a você, se você gostou dessa aula, né, se inscreve no canal aqui da nossa igreja, para que você possa estar recebendo nossos vídeos. Toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai estar recebendo esse vídeo novo aí, uma notificação, tá? E dá uma curtida, deixa o seu comentário sobre essa e as outras aulas também. Vai lá no nosso playlist, você vai ver as aulas dos últimos três semanas, né? Desde o período de quarentena, nós estamos ali com nossas aulas online. Você vai ver lá, deixa o seu comentário aí para nós sabermos o que você está achando, de onde você é, sobre a nossa aula, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E eu queria te pedir um favor. Ore pela Escola Bíblica Dominical.
estamos passando por um período de batalha espiritual, né? Foi muito difícil para poder estar gravando esta aula, porque ontem eu gravo, faço uso do celular, né, para gravar, e ontem meu celular simplesmente quebrou. A tela parou de funcionar. Graças a Deus já havia editado o vídeo do culto, né? Mas o vídeo da escola dominical, eu estou usando o celular da minha filha aqui, peço perdão pela imagem ou alguma falha que houver, mas ore pela escola dominical, porque é uma batalha espiritual. Já estamos isolados sem poder congregar juntos. E aí agora surgem várias outras dificuldades para querer impedir, mas eu louvo a Deus, porque o nome do Senhor ele foi exaltado mais uma vez, graças à tua oração. Continue orando por mim. Eu sou o Diácono Gilson, da Assembleia de Deus aqui da Rua das Ameixeiras, em Austin, e conto com a sua oração. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Amém?